Seja bem-vindo a mais um episódio do teu No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos. Mais uma vez tenho aqui comigo a nossa comentadora residente, a Maria Ema Bastos. Ema, só uma pergunta, como é que foi esse fim de semana agora que estamos a ficar sem handball todas as semanas, todos os dias? Como é que estás a passar? Olá, Leonardo. Bem, o handball ao alto nível, digamos assim, está temporariamente parado, mas é certo que os campeonatos regionais continuam e as divisões inferiores, portanto, acaba por haver sempre um bocadinho de handball, mas eu acho que desde o fim de semana passado que estamos todos ansiosos que cheguem os Jogos Olímpicos e até lá ainda vamos poder ver alguns jogos da nossa seleção de preparação e acho que todos os nossos seguidores também devem estar algo ansiosos para essa grande competição. Até porque na Europa, a Alemanha acho que só terminou este fim de semana, não foi com o Kiel a sagrar-se campeão. Portanto, este fim de Exatamente. semana, se quiseres, ainda podes ir, ainda vais a tempo de ir ver, apesar de já saber o resultado, ainda estás a tempo de ir ver só para matar ali um bocadinho o bichinho. Mas tal como a Emma diz, vamos ter três jogos de preparação agora da nossa seleção nacional masculina e hoje vai ser um episódio totalmente dedicado à seleção nacional e também ao nosso selecionador, Paulo Jorge Pereira, que renovou o seu contrato com a nossa seleção até 2023. Emma, vai ser assim, vai chegar aos 7 anos, se indicar, 7 anos de ligação, se seguir até 2023. Portanto, Paulo Jorge Pereira chegou ao comando técnico da seleção em 2016 e acho que tem sido positivo até agora. Acho que não nos podemos queixar. Sim, eu acho que as razões de queixa não podem existir. Sabemos sempre que é impossível agradar toda a gente e sabemos que nem toda a gente gosta de algumas coisas que o nosso selecionador faz. No entanto, é certo que o professor Paulo Pereira tem feito um trabalho excelente, principalmente desde que garantimos a passagem ao Euro 2020 e depois da excelente prestação que fizemos no Euro. A nossa seleção tem estado a par das melhores do mundo e isso é um grande motivo de orgulho e para nós portugueses é sempre bom renovar com o selecionador que nos fez crescer no mundo do handball e conquistar bons resultados e acredito que já nos Jogos Olímpicos possamos estar aqui a festejar e a agradecer ainda mais ao professor Paulo Jorge Pereira. Exatamente, tal como disseste, foi 2020 Campeonato da Europa, seguiu-se Campeonato do Mundo 2021, Jogos Olímpicos 2020, apesar de sabermos que vão ser em 2021 e também o Europeu 2022, portanto, e tal como o professor Paulo Jorge Pereira já o disse, já está igualada esta melhor série de sempre da Seleção Nacional Masculina de 4 grandes competições, esperemos atingir então uma quinta, uma sexta, uma sétima, até porque foi muito interessante ver o presidente da Federação de Handball de Portugal, Miguel Laranjeira, dizer que o objetivo era chegar aos Jogos Olímpicos de 2024, no entanto conseguimos antecipar esse objetivo, já estamos em 2020 e portanto vemos uma seleção nacional agora, desde que Paulo Jorge Pereira chegou, mas também já com o trabalho que existia, que tinha sido iniciado anteriormente, uma seleção nacional que está boa e recomenda-se porque temos vários jogadores de qualidade para agora, mas também já se vai vendo esses jogadores mais jovens a ir entrando e já vamos falar um bocadinho da nossa convocatória, mas caso por exemplo do André José. Sim, é verdade. E o André José é o caso mais recente e mais jovem também nesta seleção, mas sabemos que a nossa seleção sofreu um gap de gerações em que temos muitos atletas dos anos 90, 91 e depois só voltamos a ter muito mais tarde, por exemplo, o André Gomes, o Luís Frade, o Alex Cavalcanti, e agora isso não está a acontecer e ainda bem, já temos uma geração jovem a entrar em quase todas as posições, temos o Lionel e o Diogo nas pontas, na baliza também temos muitos guarda-redes jovens, na primeira linha é igual, pivôs se calhar vamos tendo algumas dificuldades, temos o Frade que é um jogador novo e sabemos que o facto, e acho que isto tem de ser falado e não pode ser esquecido, o facto de termos internacionalizado os cubanos ajudou-nos muito nesta posição a ganhar força e peso na nossa seleção, que é importante. Mas eu acredito que a formação no handball português também está a crescer nesse sentido e para que possamos criar esses talentos para dar continuidade a esta seleção. Sim, acho que diria que praticamente em todas as posições estamos a ver esse talento a começar a emergir. Diria que se calhar a posição que se vê menos isso é na ponta direita, porque temos tanto Pedro Portela como António Areia que continuam a ser donos e senhores desse lugar, apesar de, e eu e a Emma já falamos aqui disto ao longo do ano,
termos aqui vários jovens pontas direitas que achamos que podem estar ali a bater à porta, caso do Tito, caso do Francisco. Portanto, temos aqui muita qualidade, jovens que acho que também já começam a poder olhar para a seleção e veem que podem estar perto, e que, se realmente confirmarem as boas épocas que têm feito e mantiverem o nível, podem ambicionar a chegar à seleção. Portanto, é um objetivo palpável, enquanto que aquilo que se vê por vezes é a seleção. É muito complicado os jogadores entrarem, porque existe um grupo muito forte aqui, existe esse grupo, mas vemos constantemente jogadores a entrar, jogadores a sair. E então, antes de avançarmos para essa convocatória, falarmos aqui também um bocadinho o que é que achamos, alguma surpresa, algo que não estávamos à espera. Olharmos então para este percurso e para aquilo que Paulo Jorge Pereira também disse na conferência de imprensa quando foi anunciada a sua renovação, em que realmente se vê que o handball está a ser cada vez mais conhecido, e ele disse, e cito, que é um orgulho imenso ter-se conseguido pela primeira vez fazer várias coisas. O que aconteceu nos últimos anos marcou profissionalmente e na modalidade, especialmente representar o país. Portanto, realmente começa-se a ver que o handball, e tem-se visto muito agora nos últimos 2 anos, diria, desde realmente o Campeonato da Europa de 2020, o handball a ganhar uma visibilidade ainda maior. Veja-se, por exemplo, agora o caso do Canal 11, que tem feito essa aposta a transmitir os jogos não só da Seleção Nacional de Handball Feminino, mas também agora vai transmitir os jogos de preparação frente a Brasil e Espanha. Sim, é verdade que o handball tem crescido em todas as vertentes e é óbvio que isso vem por conta dos resultados. Se nós não tivéssemos conseguido crescer dentro de campo, seria difícil crescer fora, mas é bom saber que os resultados são reconhecidos e que a nossa modalidade tem cada vez mais adeptos e mais pessoas que reconhecem o nosso valor, e isso é muito bom para nós. E eu acho que também todos nós, adeptos de handball, que vivemos realmente isto, somos um bocadinho culpados no bom sentido deste crescimento, e o facto de continuarmos a falar e de espalhar o nosso amor, acho que ajuda neste crescimento, mas sem dúvida que o maior impulsionador são os resultados e as grandes conquistas que a nossa seleção tem conseguido, e também muito por culpa dos clubes que têm conseguido melhorar as suas prestações nas competições europeias. Sim, e olhando então finalizando aqui esta questão da renovação de Paulo Jorge Pereira, relembrar que nós falámos com ele há 2 anos, se eu não me engano, antes ou depois da qualificação para o Europeu 2020, mas antes do Europeu, não foi? Foi na altura do verão, se eu não me engano. E Sim. portanto também falámos aí com Paulo Jorge Pereira. Portanto, se quiseres ir ver, está aqui mesmo no intervalo. Tanto no YouTube não está, mas no Spotify vais conseguir encontrar essa conversa. E eu acho que no SoundCloud também. No SoundCloud ainda deve estar. Sim, está. No intervalo. Sim, a conversa Não que fizemos. nesse episódio, foste só tu e o Ei, Márcio, que eu estava num torneio. grande facada. Pronto, então vamos ignorar. Vão ver, mas vamos ignorar então aquilo que eu acabei de dizer aqui no último minuto. Desculpa aí, esqueci-me completamente. Já é o hábito tão grande de Não, ter aqui eu comigo, já percebes, que eu nem me fazia. lembrei. Não, mas eu fazia parte também Pois fazias sim. ainda muito com medo, mas lembro-me que esse episódio foi gravado numa altura em que eu estava num torneio e que não pude participar, com muita pena minha, porque é sempre um prazer poder falar com o professor Paulo Jorge Pereira, mas tu e o Márcio fizeram um bom trabalho. Sim, exato. Portanto, quem quiser ir ver está aqui presente. Eu já pedi as minhas desculpas e vou continuar a pedir desculpas aí no resto do episódio. Mas quem quiser ir ver está no SoundCloud e está também aqui no Spotify essa conversa em que o professor acabou por nos contar também algumas coisas, as questões de Vasco da Gama, aquilo que ele fazia com a seleção, tal como a Maria, como a Maria. Tal como a Emma disse. Também sou Maria. Também és Maria, mas tal como a Emma disse, a questão da naturalização de certos jogadores e a forma como o professor Paulo Jorge Pereira tentou mostrar, não só eles, mas a toda a seleção, relembrar um bocadinho da história de Portugal para realmente fazer todo o grupo sentir. E eu acho que isso, Emma, não sei se concordas realmente comigo, é talvez a maior força de Paulo Jorge Pereira, é realmente a forma como ele consegue unir o grupo e colocar todos os jogadores a remar para o mesmo lado. Não, claro que nós estamos aqui a dizer que tática e tecnicamente não é tão evoluído, claramente que o West não está onde está agora, mas essa força que ele tem de pegar nos jogadores e de os unir com um objetivo comum, acho que ficou à vista de todos, já era na altura, e esta época então com a situação do Alfredo Quintana ficou à vista de toda a gente e foi ainda mais visível. Sim, eu acho que o professor Paulo Pereira é um mestre da comunicação e com isso conseguiu unir o grupo, e ele falou muitas vezes e continua a falar do chip que teve que mudar, porque Portugal estava habituado a ficar perto e a perder, não passar era uma coisa normal, e foi difícil mudar essa mentalidade dele próprio e do grupo
de perceberem que têm que ganhar e que a obrigação deles é ganhar, o objetivo é ganhar e não ficar por um ponto ou dois de passar. Isso tinha que deixar de ser uma coisa normal, e acho que o professor Paulo Pereira realmente é muito forte na comunicação e conseguiu mudar essa mentalidade no grupo, e não só dentro do grupo, mas também cá fora, em todos os portugueses, inclusive treinadores, jogadores e todos os envolvidos na modalidade. Acho que perceberam que somos capazes de mais e que podemos trabalhar para mais e colocar os objetivos mais altos. Assim, à semelhança do que ele disse quando fomos para o Mundial, ele apontou ao top 8 e mais tarde chegou a falar nas medalhas. Ele diz que se não for ambicioso, se não acreditar nele, quem é que prefere isso do que covarde? Não foi assim que ele disse? Sim, foi algo assim, E que acho prefere apontar para cima e acabar por falhar, mas está mais acima do que ser cobarde exato. e não ambicionar algo mais elevado. Acho que foi algo assim, mas a ideia era A esta. ideia era essa, exatamente. Acho que essa é uma das grandes características do professor Paulo Pereira, que acaba por contagiar toda a gente que o rodeia e toda a gente que rodeia o handball, por isso mesmo. Sim. E vamos ver então aquilo que o futuro reserva não só ao selecionador nacional, mas também a Portugal. Portugal que, Emma, entra em campo já no dia 2, frente ao Brasil, no primeiro jogo da preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. E olhando então um bocadinho para a nossa convocatória, acho que a única surpresa, eu diria, é André José, mas vou ler aqui para quem nos está a ver e a ouvir e ainda não teve acesso ou ainda não ouviu, se calhar anda um bocadinho mais distraído. Na baliza, Humberto Gomes, Gustavo Capdeville e Manuel Gaspar. Nas pontas, Diogo Branquinho, Leonel Fernandes, António Areia e Pedro Portela. Nas laterais temos Alexandre Cavalcante, André Gomes, Fábio Magalhães, Gilberto Duarte, Diogo Silva e João Ferraz. Centrais, André José, Miguel Martins e Rui Silva. E depois, na posição de pivô, Alexis Borges, Damar Salina, Luís Frade e Vítor Iturriza. Emma, olhamos então para esta lista de 20 atletas que depois para os Jogos Olímpicos vai ter que ser reduzida para 15. Olhamos para esta lista de 20 atletas. Surpresa, se é que podemos considerar uma surpresa, seria apenas o André José, mas relembrando que ele próprio já foi chamado aos trabalhos da seleção nacional anteriormente, na altura, quando da qualificação para o Euro 2022. Sim, acho que já não poderá ser considerado uma surpresa. Obviamente que é uma chamada importante, e eu sou sincera que fico muito contente, e todos os nossos seguidores já sabem que ambos somos fãs do André José e daquilo que ele poderá vir a fazer, sendo ainda um jogador muito jovem. Acho que é bom ele já estar a entrar cada vez mais nesta seleção, neste grupo, e a trabalhar já com jogadores mais velhos e a ter outra experiência. Acho que se calhar a surpresa, que não será surpresa, seja a ausência de Belón Moreira e o regresso de João Ferraz, mas é sabido que o Belón está lesionado ou recuperado de lesão, e talvez por isso tenha aberto aqui as portas para o regresso de João Ferraz, que já comentámos aqui um bocadinho do que achamos que Ferraz poderá acrescentar a esta seleção, mas é certo que fez um bom europeu e acho que por isso merece esta chamada, e mediante aquilo que acontecer agora no estágio e nos jogos amigáveis, teremos que reduzir esta convocatória para 15 jogadores, 14 mais um. Julgo que não vai ser uma convocatória nada fácil, mas está nas mãos do selecionador Paulo Jorge Pereira, e nós vamos acreditar que ele escolherá o melhor lote para fazer uma boa exibição nos Jogos Olímpicos. Mas mais tarde eu vou já prometer aqui, meu nome e o nome do Léo, nós iremos fazer a nossa aposta e veremos qual de nós ficará mais perto. Eu já fiz, já contigo e com outras pessoas, tentar fazer este exercício de tentarmos perceber quem é que vão ser os jogadores que o Paulo Jorge Pereira vai levar, e acho que vai ser uma tarefa hercúlea, porque temos muita qualidade, e acho que 15 jogadores é tão apertado, ainda para mais para uma competição que também sabemos que é curta na sua duração, mas carregada de jogos. Vai ser muito complicado. Eu acho que há certos jogadores que ambos vamos concordar, há uma espinha dorsal que é difícil, e que sabemos que vão estar, a menos que exista alguma lesão, vão estar claramente nos Jogos Olímpicos, mas depois vão haver ali certos jogadores que depois lá mais para a frente vamos dizer quais é que achamos que serão lá mais para a frente, mas acho que vai ser muito complicado. Mas focando nesta lista de 20 jogadores, Emma,
e pensando aqui também já nos jogos que Portugal vai ter agora, nesta preparação, que vamos enfrentar o Brasil e vamos enfrentar 2 vezes a Espanha, mais uma vez os jogos todos vão ter a transmissão no Canal 11, portanto aqui também uma salva de palmas ao Canal 11 por esta aposta continuada que tem feito agora no nosso handball, não só masculino, mas no feminino. E Emma, pegando nestes 2 adversários e fazendo também um paralelismo com aquilo que vamos enfrentar nos Jogos Olímpicos, em que estamos no grupo B, com Dinamarca, com Suécia, com o Japão, com o Egito e com o Bahrein, vês, como é que eu ia dizer, vês algumas semelhanças entre estes 2 adversários e os adversários que vamos encontrar nos Jogos Olímpicos, para podermos já começar a tirar algumas ilações, fazer algum planeamento daquilo que podemos esperar, ou achas que neste momento o objetivo é realmente colocar os jogadores todos, mesmo do ponto de vista físico, mas também perceber as questões táticas, alterações que possamos ter e querer implementar agora para os Jogos Olímpicos, e portanto não tanto com o foco já no futuro nas outras seleções, mas sim em nós e aquilo que podemos fazer? Eu acho que será muito o foco em nós, naquilo que poderemos fazer e no aperfeiçoamento do nosso jogo a nível tático, técnico e físico também. Claro que todas as seleções são diferentes e vamos enfrentar agora nos amigáveis 2 seleções fortes. Sabemos que a seleção espanhola é uma das mais fortes do mundo e tem um handball muito característico e é difícil estar a compará-los com alguém, mesmo relativamente ao Brasil, é difícil estar a escolher uma equipa do nosso grupo que se possa comparar a alguma destas. Acho que o mais parecido que todas têm será a qualidade, embora no seu registro. São adversários que vão impor dificuldades à seleção portuguesa, claramente que são amigáveis, que nos vão pôr à prova, e fico contente por não serem amigáveis contra seleções de outro nível e seleções de um nível igual ao nosso, superior já não existe. E por isso acho que vão ser importantes estes jogos de preparação. Não temos um grupo fácil, estou muito curiosa para ver como é que Portugal se vai adaptar no jogo contra a Dinamarca. Acho que é o jogo que tenho mais curiosidade. Contra a Suécia sabemos que não vai ser fácil, porque nem todos os jogos vão correr como correu aquele jogo na Suécia, frente à Suécia, no Europeu 2020, em que vencemos 35-25, fizemos um jogo, eu diria, quase perfeito, se não mesmo perfeito. Sabemos que não vai ser assim nos Jogos Olímpicos, até porque, como os próprios jogadores têm vindo a dizer, Portugal já não é um outsider, já não é uma equipa acessível. Surpresa. Exatamente, todas as equipas que nos vão enfrentar já se preparam muito melhor e sabem que vão ter de suar muito para perder connosco. Sim, e olhava aqui para as declarações do selecionador nacional, ele que realmente diz que o objetivo agora para estas 7 sessões de treino que Portugal tem agendadas até ao jogo com o Brasil, que vai ser no dia 2 de julho na Nazaré, ao meio-dia, que 1 hora vai ser cedinho para acordar bem, se calhar provavelmente, e depois ainda fazem treino à tarde, treino de recuperação depois da parte da tarde. E realmente o professor Paulo Jorge Pereira diz que o objetivo aqui vai ser colocar todos os jogadores ao mesmo nível do ponto de vista físico, se vão focar muito em si, não tanto no Brasil, neste caso, e acredito que com a Espanha também seja basicamente a mesma coisa, e que para isso vão recorrer ao jogo básico. E portanto, olhando aqui, Portugal joga no dia 2 na Nazaré, depois vai jogar 2 jogos em Espanha, em Caminha e em Vigo, no dia 8 e no dia 10, e depois vão ter alguns dias de descanso e regressam à Nazaré para um último estágio, em que depois partem para Tóquio. Portanto, olhando aqui, achas que vamos ver alguma surpresa do ponto de vista tático que o professor Paulo Jorge Pereira queira colocar? Porque nós temos visto muito a questão do 7-6, não vimos tanto assim no Mundial, ou não correu tão bem, e realmente é algo que sempre que falamos da seleção, falamos sempre do 7-6. Mas achas que podemos talvez ver algo diferente? Que ele diz que Portugal vai recorrer ao jogo básico, mas tal como tu disseste, Portugal já não é surpresa para ninguém, e portanto o jogo básico se calhar pode não ser o suficiente quando enfrentarmos realmente essas seleções que já estão ao nosso nível, ou que nós já estamos mais perto do nível delas. Acho que podemos dizer assim. Eu acho que quando o professor Paulo Jorge Pereira fala num jogo básico, fala no jogo simples, e sabemos que é muito difícil fazer bem o simples, mas quando se faz bem o simples, é muito difícil de o parar. Eu acho que se Portugal conseguir jogar bem o 6-6 e tiver muitas soluções, que nós temos qualidade individual nos jogadores para isso,
acho que podemos ser uma seleção temível, mesmo sem o 7-6. Sabemos que isso será sempre, ou poderá ser sempre, um recurso tático nosso, mas também sabemos que as seleções que nos enfrentam preparam muito bem para se defender do 7-6. Então por isso talvez o professor Paulo Jorge Pereira queira investir no jogo simples, no 6-6, dar mais dinâmica talvez a esse nível de jogo, e aproveitar. Acho que a nossa seleção nunca teve tanto tempo de estágio para se preparar para uma competição, e por isso acho que vai ser importante este tempo para a seleção ser cada vez mais uma equipa e se consolidarem melhor os processos de jogo, e acho que isso será muito importante para que Portugal possa fazer bem o simples e que o simples seja suficiente. E estava só aqui a reler, porque realmente nós falámos muito disto ao longo da época, a questão do cansaço físico. Foi uma época extenuante para estes atletas, com muitos minutos, e não podemos esquecer que a grande espinha dorsal, a grande base desta equipa é a do Futebol Clube do Porto, que, para além de não ter perdido nenhum jogo nas competições internas, também disputou competições europeias. Estes jogadores tiveram um Mundial em cima das pernas, tiveram uma qualificação para o Europeu, tiveram um torneio pré-olímpico, já para não falar de todos os outros jogos que tiveram para o campeonato ao serviço dos seus clubes, campeonato, taça, etc. E portanto aquilo que eu te pergunto é, fisicamente, os jogadores já devem estar, e o próprio professor Paulo Pereira diz que espera ter os atletas fatigados para este jogo. Não achas que eles já devem estar fatigados agora? Porque eu acho que eles também já devem estar um bocadinho cansados. Fatigar ainda mais já é quase chover no molhado. É quase, eu acho que eles tiveram talvez 2 semanas de férias desde que pararam as competições dos clubes até agora ao começo deste estágio. E sinceramente acho difícil essas 2 semanas terem sido suficientes para eles recuperarem e terem esquecido um bocadinho do handball, porque isso também é preciso, mas sem dúvida que os nossos heróis do mar são os guerreiros nesse sentido, e tenho a certeza que estão super, hiper, mega motivados para esta competição, e por isso irão dar tudo com ou sem fatiga. Acho que poderemos esperar o melhor dos nossos jogadores e da nossa seleção. Lembrar então que Portugal joga no dia 2 de julho na Nazaré, frente à seleção do Brasil. O jogo vai ser ao meio-dia e vai ter transmissão no canal 11, o canal da Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, vamos ter aí mais um grande jogo. Um Portugal-Brasil é sempre um jogo interessante, nem que seja aqui pela cumplicidade que existe entre os dois países. Depois desse jogo, antes do jogo contra a Espanha, vamos ter mais um episódio no intervalo. Portanto, nesse próximo episódio depois fazemos a antevisão desse duplo embate contra a seleção espanhola, e também falar um bocadinho sobre aquilo que vimos neste jogo entre Portugal e Brasil, que, relembro, vai ser então este primeiro encontro de preparação de Portugal para os Jogos Olímpicos em Tóquio, a primeira participação de sempre de Portugal nos Jogos Olímpicos, ao nível do handball, claramente. Emma, não sei se queres deixar aqui mais uma mensagem antes de nos despedirmos, relembrar desde já que nós sabemos que vem aí o episódio das transferências, nós estamos a preparar tudo para ter um episódio como deve ser, mas tal como eu e a Emma já discutimos um com o outro, queremos deixar andar um bocadinho, não é, Emma, para termos mais algum sumo no episódio, mais algumas confirmações. Sabemos que neste momento ainda é tudo muito volátil, ainda pode acontecer muita coisa, apesar de já se ver alguns zumbidos e alguns zunzuns, é preferível esperarmos um bocadinho mais e depois fazer algo com um bocadinho mais de conteúdo. Sim, claramente que esse episódio merece ser feito com as coisas certinhas, com o preto no branco. Acho que não há necessidade de estarmos a supor que o jogador A vai para o clube B, quando isso ainda não é certo, e sabemos que, apesar de provavelmente as coisas às vezes estarem delineadas, muita coisa pode acontecer. Nós tivemos esse exemplo ano passado, do António Campos, que acordou tudo com o Vitória e depois acabou por assinar com Águas Santas. É um exemplo prático para que nos percebam quando nós não queremos arriscar sem ter a certeza. Portanto, vamos esperar e prometemos aqui um ou mais episódios especiais sobre as transferências e dar especial enfoque àquelas que irão mexer mais, julgo eu, mas já estou aqui a deixar água na boca, pelo menos para mim. Retirando isso, eu espero que nos continuem a acompanhar, que apoiem os nossos heróis do mar, mesmo nestes jogos amigáveis. Acho que será importante eles sentirem o apoio desde o início, sentir que os portugueses acreditam, e já que não temos o futebol no europeu, que juntemos as nossas forças todas para o handball, e quem sabe no final dos jogos estaremos aqui a fazer uma festa que
Não prometas que não nada, fizemos no Leonardo, futebol, por favor. que não fizemos no futebol, exatamente. Exatamente, que possamos fazer então essa festa, mas até lá ainda falta muito tempo. Vamos dar então espaço aos nossos heróis do mar, tal como eu disse, para se prepararem, para ficarem bem fisicamente, para ficarem bem taticamente, para depois atacarem esses Jogos Olímpicos com tudo. Sabemos que vai ser um grupo muito complicado, vai ser também uns Jogos Olímpicos impróprio para pessoas que gostem de dormir, muito complicado. Cada vez que olho para aquele horário, o meu coração chora um bocadinho. Jogos às 3h30 da manhã, jogos à 1 da manhã, depois os jogos às 11h30 da manhã, pronto, aí consegue-se facilmente. Agora às 3h30 e à 1 vai sofrer, mas nós sabemos que pela nossa seleção fazemos tudo e, portanto, se isso implicar beber 3 ou 4 cafés, nós bebemos 3 ou 4 cafés. E, portanto, antes de então nos despedir, relembrar só que vamos ter esse episódio das transferências, vamos esperar mais um bocadinho, tal como fazemos no site, e quando anunciamos as notícias é verdadeiramente só depois de obtermos a confirmação ou por parte do clube ou por parte dos adeptos. Quem nos acompanha já há mais tempo sabe que nós não gostamos de noticiar os rumores, apesar de por vezes já saber ou não que estão apalavrados ou que as coisas estão bem encaminhadas. Sabemos que isto é tudo muito volátil e, portanto, preferimos só anunciar e noticiar isso quando os clubes já deram a confirmação, os clubes aos adeptos. É a razão para não muitas vezes publicarmos as coisas logo quando se vê nos outros meios de comunicação social, para esperarmos um bocadinho mais, porque é realmente quando temos a confirmação, e aí também não induzimos em erro as pessoas que nos seguem, seja no site em www.7metros.com.pt ou nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, na Twitch, no TikTok, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nessas outras plataformas todas que nós ainda não temos, mas que pode ser que cheguemos lá. Este é mais um episódio então aqui do No Intervalo, o número 45, se eu não me engano, mais um episódio do No Intervalo com a Maria Mabastos. O meu nome é Leonardo Bordões, não perca o próximo episódio porque nós também não. Até à próxima.